O setor público brasileiro teve um déficit de 55 bilhões 313 milhões de reais no mês de junho. O rombo ficou perto da pior das estimativas do mercado, feita por uma pesquisa Projeções Broadcast. Segundo analistas, o resultado reforça a percepção de um desafio estrutural para as contas públicas. Assunto para a editora executiva da Broadcast, Renata Pedini, que já aparece comigo em tela. Renata, seja muito bem-vinda. Bom dia. É um cenário, de fato, bastante preocupante. Queria entender exatamente como o mercado deve digerir agora esses dados. Muito bom dia para você, Vitor. Bom dia também para você que nos assiste. São dados indigestos, né? A gente vê um rombo, mais uma vez, nas contas públicas, e esse dado que você destacou não só veio perto da pior das estimativas, mas ele também é o maior para o mês desde o mês de junho de 2021, portanto, um dado bastante negativo. Abrindo os números, a gente tem aqui um saldo negativo do governo central de 47 bilhões de reais. Nesse caso, junho já é um mês sazonalmente negativo, né? Sazonalmente fraco, porque a gente tem uma execução de despesas maior, isso em relação a receitas. Desta vez, pelo menos, as receitas ajudaram. A gente já falou de arrecadação aqui anteriormente, está forte, então atenuou um pouco a questão do governo central. Daí a gente teve empresas estatais, 1,5 bilhão de reais de déficit. Lembrando que estão excluídas aqui Petrobras e Eletrobras. A outra métrica que o mercado acompanha bastante, está colocando atenção nesta manhã, são os governos regionais. Tiveram um saldo negativo de 6 bilhões e 600 milhões de reais em junho. Essa foi uma surpresa negativa. É um ano eleitoral, isso sugere que esses entes anteciparam despesas. Costuma acontecer, mas o que os analistas estão observando é que desta vez parece que foi um movimento um pouco maior. Então, tem uma visão de que, pelo menos, a execução de despesas aqui deve cair a partir de julho. E aí esses entes estariam só rodando a máquina pública. A ver. E para fechar, não bastasse tudo isso, a gente tem aqui uma informação também importante, um marcador importante, a dívida. Ela subiu com alguma contribuição aqui das emissões pelo Tesouro, emissões líquidas de dívida. E aqui os juros pressionaram. A gente sabe que o investidor tem exigido uma taxa maior de retorno para emprestar dinheiro para o governo. Então, tem uma questão aqui também que preocupa os investidores. Então, a primeira leitura é de uma deterioração adicional do cenário. E isso, quando pesa no mercado, pesa principalmente nos juros futuros de longo prazo. Há pouco os negócios estavam fechados, tem uma questão na B3, mas a tendência é de uma inclinação da curva a termo, com os juros de longo prazo mais resistentes a uma baixa. Antes mesmo da divulgação, Vitor, o Itaú Unibanco divulgou sua revisão de cenário e alertou para essa questão de um curto prazo mais equilibrado, mas um desafio estrutural inalterado. O banco mantém a projeção de um resultado primário negativo neste ano de 2026. Pelo lado positivo, está chamando atenção aqui para preços do petróleo. Se eles continuarem elevados, a receita com a commodity pode ser maior. Então, isso ajuda a equilibrar um pouco as contas públicas. Tem também uma percepção aí de um crescimento menor de despesas previdenciárias, com uma redução da fila do INSS. Mas a gente tem aqui um risco de frustração de receitas que estão previstas para compensar aquela ampliação da isenção no imposto de renda. Então, ressaltam a necessidade de um ajuste fiscal relevante para estabilizar a dívida pública. Para fechar, então, o desafio estrutural permanece elevado. A gente tem aqui primário fraco, juros elevados, dívida também um nível alto. Isso aqui tudo é fator de risco para o mercado. A gente tem que ficar muito atento agora ao que dizem os economistas envolvidos nas campanhas eleitorais. O mercado já está esperando algum ajuste fiscal em 2027 e as informações ainda são muito poucas, né? Tem do lado aí da situação alguma intenção de ajuste, de aperto fiscal. A oposição ainda não disse, não apresentou uma proposta mais concreta, então é preciso observar, esse vai ser o foco do mercado daqui para frente. Alguns ponderam que não deve se falar muito de ajuste, né, em campanha, mas é importante ficar muito atento a isso
dado o quadro das contas públicas, Vitor. Pois é, né, Renata? Até porque falar em ajuste fiscal não dá voto. Nada popular, apesar de ser estritamente necessário que a gente tenha um debate mais amplo exatamente sobre iniciativas que melhorem o nosso ambiente macroeconômico, nosso ambiente fiscal. Obrigado pelas suas informações, Renata Pedini, editora da Broadcast. Até mais, Vitor. Até mais.